Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, segue o bonde, vamos continuar falando sobre as nossas dicas essenciais de direito civil para o exame de ordem. Estamos conversando sobre alguns temas, a gente já conversou em alguns blocos anteriores sobre a parte de pessoa natural e alguns temas importantes, e eu gostaria de seguir falando com vocês mais alguns temas interessantes, questões essenciais. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a nossa gravação aí ao vivo hoje, tá? A gente sabe que as gravações do GRAN são ao vivo e tem algumas pessoas gravando, ou participando da nossa gravação. Manda um beijo para mim no chat, beijo para você de volta. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar aqui para mim, que eu dou um jeito de encaixar ao longo da aula, tá bom? E o tema que eu quero tratar com vocês agora é um tema muito cobrado em prova e já tem um tempinho até que a banca não está dando muita atenção para esse tema. Então pode ser que venha algo nesse sentido, tá? E aí eu quero conversar com vocês então agora sobre a parte de negócio jurídico. Vamos fazer um esqueminha bacana sobre isso, vamos tentar colacionar aqui algumas informações que são recorrentes de prova. Vamos lá. Olha só. A gente vai observar aqui que o tema negócio jurídico, minha letra hoje tá ridiculamente ridícula. Peraí. Deixa eu subir essa mesa aqui. Vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, de negócio jurídico, é interessante a gente observar que a gente sempre está falando, sempre, falando aí de negócio jurídico, a gente sempre vai envolver a parte de contratos e testamentos, tá? Então, toda vez que você falar de negócio jurídico, que você lembrar das regras que nós estamos tratando aqui hoje, você vai lembrar dos contratos e dos testamentos. Professora, entendi, mas assim, quando cai na minha prova, cai questão prática, então a gente não vai ficar delongando sobre o tema não. Eu quero que você lembre, primeiro, da chamada escada pontiana, que é uma escada pensada por Pontes de Miranda, na qual, no primeiro andar, no primeiro degrau, a gente analisa a existência do negócio jurídico. No segundo degrau, a validade do negócio jurídico. E no terceiro degrau, a eficácia do negócio jurídico, tá? É bem nesse sentido mesmo. Então, os planos de existência, validade e eficácia. Eu quero que você coloque na sua cabeça agora que quando isso for cobrado na sua prova, de repente vai cair um contrato. Então, quando essa parte de negócio jurídico efetivamente cai na sua prova, cai em formato de uma questão prática em relação a um contrato. Então, por exemplo, a banca pode te perguntar se um determinado contrato existe ou não. A banca pode fazer essa pergunta para você, se um contrato é válido ou não. Quando é que você vai considerar um contrato válido? Quando é que você vai considerar um contrato inválido? Vamos ao nosso material. Olha só. Observando essa parte,
a gente tem o seguinte. O que eu preciso para que o negócio jurídico tenha existência e o que eu preciso para que o negócio jurídico tenha validade, né? O que eu preciso para que o negócio jurídico exista e o que eu preciso para que o negócio jurídico tenha efetivamente validade. Vamos memorizar. Para o negócio jurídico existir, por exemplo, um contrato existir, a gente vai observar que a gente precisa de quê? Vontade. Essa vontade é emitida por um agente em relação a um objeto, respeitando uma determinada forma. Não esqueça que a forma é o meio pelo qual a gente exterioriza a vontade, tá? A forma é o meio pelo qual a gente vai exteriorizar a vontade. Então, pode ser escrito, pode ser verbal, a gente tem variadas circunstâncias. A forma, via de regra, ela é o quê? Livre. Ou seja, para você manifestar a sua vontade, via de regra, a vontade é livre. Você pode fazer de forma escrita, você pode fazer de forma verbal, vai depender única e exclusivamente de você. Agora, Roberta, me diga uma coisa. A gente está aqui observando a parte de existência. Uma questão que uma vez foi cobrada pela banca CESP e Sebrasp numa prova de concurso, mas eu gosto muito, muito mesmo de recordar essa questão, principalmente porque é uma questão que facilita a compreensão dos elementos de existência. O menino de 10 anos de idade vendeu a bicicleta para o rapaz de 18. O menino de 10 anos de idade vendeu a bicicleta para o rapaz de 18. A minha pergunta é, esse contrato existe? Quando você pensa nos elementos de existência, você vai analisar friamente. Você vai analisar assim, ó, de boa, de boa. Você vai ticando cada situação. Vamos lá. Nessa questão do contrato de compra e venda da bicicleta do rapaz de 18 com o menino de 10. Eu vou te perguntar, teve vontade? Teve. Teve agente? Teve. Ah, professora, mas o agente tem 10 anos. A gente não quer saber o detalhe. A gente só quer saber, teve agente? Teve? Então, tudo bem. Porque a gente analisa os elementos de maneira muito fria, tá? A gente analisa os elementos de maneira muito fria. O objeto teve? Bicicleta? Teve. A forma foi verbal? Teve. Então, o negócio jurídico existe. Agora, para você saber se ele é válido ou não, são outros 500. O que eu preciso para que o negócio jurídico seja válido? Nesse ponto, a gente vai, em verdade, adjetivar os elementos de existência. A gente vai adjetivar os elementos de existência. O que a gente vai observar? A gente vai observar o artigo 104 do nosso Código Civil, que diz que a vontade deve ser livre e de boa fé. O agente tem que ser o que, Brasil? Capaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. E a forma, que via de regra é livre, quando a lei exigir uma forma, eu tenho que cumprir. Aqui a gente vai observar que quando a lei exigir, você tem que cumprir sob pena de invalidade, tá? Então se liga nesse ponto. Se você viola os requisitos de validade, a violação gera um negócio jurídico, o quê, doutores? Um negócio jurídico inválido.
Perceba que quando a lei define uma forma, você tem que respeitar. E o artigo que eu quero passar para vocês, que inclusive foi cobrado aí recentemente, é o artigo 108 do Código Civil. O 108, ele estabelece que toda vez que você estiver diante de um contrato ou um negócio jurídico que faça referência a um direito real sobre bem imóvel, você sabe que direito real é aquele esqueminha básico do coração que gira em torno da propriedade. Todo direito real está lá no 1225 e são direitos que gravitam em torno de um fenômeno chamado propriedade. Você tem que lembrar que quando o negócio jurídico envolver um direito real, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel, e o imóvel tem o valor acima de 30 salários mínimos, deverá ser obrigatoriamente por meio de escritura pública. Então, o que define não é ser compra e venda de um imóvel, mas o que define é o imóvel ter o valor acima de 30 vezes o salário mínimo vigente. Então, se você quer vender um apartamento de 500 mil reais, obrigatoriamente você vai ter que fazer por escritura pública, ok? Belezura? Volta lá. Então, violando esses requisitos de validade, a gente vai observar que se essa violação for uma violação muito grave, o negócio jurídico pode ser denominado como sendo nulo. Se essa violação for pouco grave, nós estamos diante de um negócio jurídico anulável. Olha que interessante. Então, pode ser nulo ou anulável. Os casos de nulidade são casos categoricamente mais graves que, evidentemente, os casos de nulidade, de anulabilidade. Os casos de nulidade estão no artigo 166. Dentre eles, celebrar negócio jurídico com absolutamente incapaz, por exemplo, o objeto ser ilícito, indeterminável ou o motivo comum de ambas as partes é um motivo ilícito, tiver por objetivo fraudar a lei, sabe? São coisas muito graves. O negócio é nulo. Quando o negócio é nulo, a ação para discutir é uma ação declaratória de nulidade. E também não esqueça que o rol do artigo 166 não é um rol taxativo. Existem outros casos previstos em lei. E detalhe, essa ação aqui é imprescritível. É imprescritível, tá? Outro ponto interessante também. Na ação declaratória de nulidade, que é imprescritível, o juiz pode verificar, inclusive, em demandas outras que venham a porventura discutir o direito, discutir o contrato, alguma coisa assim, conhecer de ofício da nulidade. E não esqueça que quando a lei proibir sem cominar sanção, e um exemplo muito bacana é o artigo 426, que é o chamado Pacta, já caiu na OAB, tá? Pacta Corvina, ou Pacto dos Corvos, é caso de nulidade, ou seja,
não pode ser objeto de contrato ou herança de pessoa viva. Não sei se você tem feito aí as questões de exame de ordem, mas de fato a gente observa que quando você tem um contrato discutindo nesse contrato a herança de pessoa viva, você tem aqui, de fato, um negócio nulo. Caiu no exame de ordem a seguinte situação: o João, que tem o pai vivo, cedeu ao amigo por 500 mil reais, por exemplo, o seu futuro direito na sucessão do pai dele quando o pai dele morrer. Ora, ele fez um contrato. O contrato até existe, mas ele é nulo, porque a lei proíbe que você faça a previsão de pacto discutindo herança de pessoa viva. É nulo, tá? A anulabilidade já é mais tranquila, né? É menos grave. Na verdade, a anulabilidade possui os casos previstos no artigo 171. Dentre esses casos, nós vamos mencionar aqui o negócio celebrado com relativamente incapaz, negócio celebrado mediante erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, tá? Negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz e negócio jurídico celebrado mediante erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Roberta, esse rol é taxativo? Não, não é um rol taxativo. A gente tem outros casos previstos em lei também que podem trazer casos de anulabilidade. Um exemplo é o artigo 496. O pai que deseja vender um bem para o filho, ele pode, desde que haja o consentimento dos outros filhos e do cônjuge do alienante, tá? Isso aí também sempre cai. Se não tiver a anuência dessas pessoas, aquela venda é anulável. E quando a gente fala de anulabilidade, a ação pertinente é uma ação anulatória, tá? É uma ação anulatória. E essa ação anulatória, obviamente, ela tem um prazo. Tem um prazo. E esse prazo é um prazo decadencial, tá? Evidentemente, existe aqui um prazo, mas esse prazo, perdão, é um prazo decadencial, tá? Então, observe que prazo de decadência é prazo muito grave, né? É um prazo muito grave. Por quê? Peraí. Deixa eu abrir aqui um negócio aqui para vocês. É um prazo muito grave, porque no final das contas, se você deixa passar esse prazo, você perde o próprio direito. Professora, como que eu vou contar este prazo? Esse prazo, pessoal, é um prazo decadencial, via de regra, olha aqui, ó, de 4 anos. Mas como que você vai fazer essa contabilidade? Você vai observar o seguinte, olha aí um material lindo para você. O prazo para ação anulatória é um prazo que a gente está verificando aqui ser um prazo decadencial. O prazo decadencial ele é muito mais grave que um simples prazo prescricional. Porque se você deixar passar o prazo decadencial, você perde o próprio direito. Então, se a parte não requerer a anulação neste prazo, perderá o direito de anular.
e o negócio passa a ser, então, válido. Ok? Roberta, qual que é esse prazo? O prazo aqui é de 4 anos. 4 anos. E como que eu vou contar este prazo, professora? Você vai contar a partir da data da celebração, salvo se for o caso de relativamente incapaz e o caso de coação. Porque em se tratando de relativamente incapaz e o caso de coação, a gente vai contar esse prazo na data em que cessar a coação, que é uma ameaça, ou na data em que cessar a incapacidade, no caso de relativamente incapaz. Ficou claro? Então, para erro, dolo, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, o prazo de 4 anos de decadência é contado a partir da celebração do negócio jurídico. Agora, quando a gente fala de... como é o mesmo nome? Relativamente incapaz, quase que não sai. Relativamente incapaz e o caso de coação, o prazo será contado a partir do momento em que cessar a incapacidade relativa da data em que cessar a coação. Fechou? Chuchu, beleza? Mas, professora, a gente viu que existem situações que pode a lei trazer um caso extra de anulabilidade, como, por exemplo, o artigo 496. Quando a lei trouxer um caso extra, fora desses casos aqui, ó, fora desses casos que estamos falando, quando a lei trouxer um caso extra de anulabilidade, sem, contudo, prescrever o prazo para anular, o que a gente vai observar? A gente vai observar que o prazo será de efetivamente 2 anos. Olha o que está escrito aí. Quando a gente está diante de uma situação, de um prazo, de um caso de anulabilidade, e a lei não fala qual é o prazo, você vai aplicar o prazo de 2 anos. Roberta, me dá um exemplo do... Vamos aqui no nosso Código Civil e vamos abrir o nosso glorioso artigo 496. Olha o que diz aqui o 496. Perceba. Olha lá. Espera aí, deixa eu subir aqui. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, nós estamos diante de um caso de anulabilidade. Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Tá vendo que o artigo 496 categoricamente fala de um caso de anulabilidade. Vou fazer esse esquema para você com carinho aqui já já. A lei tá falando um caso, Brasil, e eu não tô mostrando. Eu sou sonsa, né, gente? Olha como eu sou lerda. Vamos lá. Tô mostrando aqui para vocês. Eu olhando para a tela e não tava falando nada. Olha lá. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Será dispensado o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Então, como eu mostrei para vocês, estamos diante de um caso de anulabilidade porque a lei está dizendo que é anulável. Mas você está vendo que a lei não traz o prazo para essa anulação. Se a lei não traz o prazo para essa anulação, eu vou aplicar a regrinha dos 2 anos do artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado caso é de anulabilidade e não estabelecer prazo para ação anulatória, deve-se aplicar o prazo de 2 anos, ok?
deve se aplicar o prazo de 2 anos. Fechou? Agora, já que a gente até tocou nesse assunto do pai que vende o bem para o filho, é muito interessante a gente aproveitar um momento agora e fazermos, evidentemente, um esquema do coração. Professora, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, qual vai ser esse esquema? Se liga no nosso próximo bloco. E é isso. Beijo.